Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar presente nessa atividade do INEA. Meu nome é Edinalvo Rabaioli Camargo, eu sou professor na Universidade Federal de Pelotas e atuo junto ao Centro de Herbologia. Está aí o QR Code e através dele vocês vão entrar no link do nosso grupo e das mídias. Agradecer a Cláudia pelo convite, e o meu espanhol não é bom o suficiente, né, para conversar com vocês em espanhol, então vou procurar falar em português de forma pausada, né, para que os senhores possam compreender, tá? Mais uma vez, uma satisfação bastante grande pela lembrança do nosso nome. Para falar desse assunto aí de carry-over de ímedias linonas em terras baixas. É um assunto que a gente trabalha aqui no nosso grupo de pesquisa, e passar aqui algumas coisas que a gente considera importante para manejar esse potencial risco em terras baixas. Então, para iniciar a nossa conversa, gostaria de apresentar para vocês um trabalho que foi publicado esse ano, muito aí pela atuação de um aluno de doutorado, Vinícius Gerck, que trabalhou nesse tema durante seu doutorado, onde nós conseguimos utilizar o que se encontra na literatura para descrever algumas oportunidades para reduzir esse problema de carry-over de imidazolinonas em terras baixas. Esse trabalho está disponível, ou é Open Access, no link que segue. Eu vou basear um pouco da minha conversa aqui, justamente a partir desse trabalho. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é esse carry-over, que é um termo que vem do inglês, inclusive, e nós temos, pelo menos no português, dificuldade até de simplificá-lo, né, de traduzir ele, e muitas vezes ele é usado na nossa literatura, inclusive, essa grafia carry-over, né, que a gente entende que é o efeito fitotóxico que alguns herbicidas potencialmente pode ter no cultivo de sucessão, né? Ou seja, o herbicida que eu apliquei, por exemplo, no arroz, e vai afetar as culturas que a gente vai estabelecer pós-arroz, né? Que vai ser o foco hoje da nossa questão. Então, para a gente ter esse efeito, nós temos algumas premissas. A primeira delas é que o herbicida tem que persistir no solo, né? Herbicidas que não persistem não vão ter potencialmente esse problema. O segundo aspecto, ele não basta somente persistir, ele tem que permanecer no solo em concentrações que causem um efeito biológico. Então, essas duas coisas são bem importantes de acontecerem para que o efeito de carry-over aconteça. O herbicida tem que persistir e a concentração que ele persiste no solo tem que causar um efeito biológico. Então, para ilustrar isso, né, a gente pegar aqui o cenário de quando ocorre um carry-over, né, toda vez que a gente faz a aplicação de um herbicida, o comportamento no solo, né, em termos, se olharmos para a concentração, é que ao longo do tempo ela vai reduzir, né? Alguns herbicidas têm essa redução ocorrendo de forma mais rápida, ou seja, usando menos tempo para chegar num nível baixo de concentração. Via de regra, o que se busca é algo nesse sentido para herbicidas de solo, que eles permaneçam numa concentração relativamente alta para realizar o seu efeito de controle, e após disso, que essa concentração reduz. Então, o que vai determinar esse efeito de carry-over é que concentração nós vamos ter ao final do ciclo produtivo de uma cultura, né, que cause dano àquela cultura que vem na sequência, e também, muito importante aqui, vai depender da espécie, né, da espécie que vai ser utilizada na sequência, qual é a sensibilidade dessa espécie com relação a esse resíduo. E muitas vezes a gente tem variabilidade, inclusive, dentro da mesma espécie, né? Vou mostrar depois alguns dados. Então,
essa é a visão básica aí do processo. O carryover em terras baixas, ele é um cenário bem único, né, no mundo, né, aqui no Brasil e toda a América Latina, porque quando a gente pensa em sistema Clearfield, são nessa região, basicamente, mundo afora, que se usam 3 imidazolinonas no sistema Clearfield, né, enquanto que nos Estados Unidos só se usa imazepir, aqui a gente usa imazepir, imazapic e imazapir, né, e a Europa também não usa essas moléculas, então é uma questão bastante única, né, que são herbicidas da mesma classe com comportamento bem distintos, né. E esse tema tem sido estudado com bastante veemência aí desde o surgimento do sistema Clearfield, há quase 20 anos, né. Então, assim, se a gente olhar o que já tem, né, tem muita coisa feita na literatura, eu pincelei um pouquinho disso, né, para trazer aqui para os senhores, e a gente observa, obviamente, considerando muito aqui os trabalhos feitos na região sul do Brasil, né, que é onde a gente está, e considerando também os herbicidas que estiveram presentes aqui no nosso cultivo desde o início, né, sendo eles o primeiro, o herbicida only, né, que é a mistura de imazepir mais imazapic, então, vários trabalhos mostrando aqui efeitos a IRGA 417 foi muito estudada aqui, porque vamos dizer assim, ela era a cultivar espelho, né, o IRGA 422CL era um espelho da 17, foi onde foi feito o retrocruzamento para incorporar a característica de CL. Então, vários trabalhos mostrando efeitos aqui dessa mistura comercial, né, no material não Clearfield, aqui também, nesse trabalho do Ávila, 2010, vários materiais foram estudados. Então, demonstrando efeito, né, após um ano, mais de ano até, inclusive, desses herbicidas. Outros trabalhos aqui com azevém, sem sintoma visual, uma redução de massa seca. De novo, 417, trabalhos com sorgo também, que é bem sensível a esses resíduos, né. Então, aqui a gente tem uma série histórica, pelo menos desde 2010 aí, de trabalhos mostrando esse efeito, né, em algumas espécies que podem ser usadas no sistema terras baixas. Depois aqui mais, que surgiu depois, o herbicida Kifix, que é a mistura do imazapir mais imazapic, alguns trabalhos também, com o 17, alguns materiais de soja também aqui, ressalta-se que esses trabalhos com soja aqui, do Agostineta, por exemplo, tinham doses mais altas que o recomendado, que é um aspecto bem importante, né, já relembrando o gráfico que eu mostrei anteriormente, aquela dissipação ao longo do tempo, ela vai depender da dose inicial. Se a dose inicial for alterada, muito elevada, eu aumento o meu potencial de carryover, né? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem que os resultados científicos demonstram que há carryover em terras baixas, né? De novo, esses trabalhos aí são basicamente, muitos deles feitos aqui nas condições do Rio Grande do Sul, especialmente, né, que são regiões aí, uma região que se aproxima muito aí ao cenário de terras do Uruguai, nós estamos muito próximos, né, geograficamente falando. Então, o que a gente pode fazer para tentar minimizar esses efeitos? Vamos dar uma olhadinha para a parte química e a parte biológica da degradação desse composto para entender isso, tá? Isso a gente vai fazer na sequência. Um aspecto que não foi feito ao longo desses anos é quantificar a concentração que é capaz de causar o dano biológico. Eu vou tentar tangenciar isso, né, mais no final da apresentação, porque a gente visualiza que isso é um aspecto muito importante, né, que ainda não foi caracterizado, porque também não é algo fácil de ser feito, justamente porque nós precisamos dessa informação para embasar decisões quando eu vou rotacionar sistemas, né? Ou seja, sair do Clearfield e ir para um sistema não Clearfield. Bom, de onde vem esse risco potencial de carryover em terras baixas? Um aspecto que é bem importante está associada à degradação desses compostos aqui tem nesse trabalho
que é do Guerque, ali, 2021, que eu mostrei, tá? Na revisão da literatura, considerando várias imidazolinonas aqui, Mazapic está aqui, Mazetapir está aqui, e Mazapir está aqui. Ainda o Imazamox e o Imazaquim também, né? E esse trabalho demonstra o quê? Que a degradação desse composto, ela depende de atividade biológica, né? Os solos esterilizados, a meia-vida, que é o tempo para degradar metade do que a gente aplica, aumenta muito, né? Então, esses herbicidas dependem da atividade biológica para serem degradados, né? Sem atividade biológica, eles não vão ter boa degradação. E, além disso, essa atividade biológica é dependente de micro-organismos aeróbicos, né? Então, tendo essa informação, vamos olhar o cenário que a gente tem, né? Quando se cultiva arroz, né, e nós temos o período do verão, onde as temperaturas também são importantes para a degradação, né, a atividade biológica aumenta com o aumento da temperatura, nós temos a inundação das nossas áreas, né, e transforma esse sistema aqui num sistema anaeróbico. Então, a taxa de degradação durante o cultivo de arroz, ela tende a ser pequena, porque nós estamos justamente irrigando, inundando essas áreas. Então, o que tem que ser muito importante no planejamento do produtor? Drenagem no período outono e inverno, apesar de que as temperaturas são mais baixas, como estamos mostrando aqui, né? Essa manutenção das áreas drenadas no pós-outono e inverno, ela é fundamental para aumentar a degradação desses compostos e reduzir o risco, né? Também existem trabalhos, eu não vou apresentar dados, mas que mostram, por exemplo, que nós temos espécies que podem ser cultivadas nesse período pós-inverno, apesar de elas podem também ser um pouco afetadas, como é o caso do azevém, que tem a capacidade de fitorremediar, ou seja, melhorar a degradação desses trabalhos. Aí tem vários trabalhos feitos aqui pelo grupo, inclusive, né, coordenação do professor Ávila, que é meu colega, mostrando isso, né? Então, drenagem no inverno, super importante, né? Um outro cenário que tem surgido de forma muito interessante aqui no Rio Grande do Sul, e talvez é uma situação do Uruguai também, é a entrada das rotações, que elas vieram justamente para trabalhar a questão de manejar plantas daninhas, mas quando eu faço uma cultura que não o arroz, como é o caso da soja, e a gente tem possibilidades aqui de trabalhar a cultura do soja pós um sistema Clearfield com menor risco de resíduos, se eu trabalhar com dose certa dos herbicidas Kifix e Only, enfim, né? Preferencialmente se eu conseguir aplicar Only, que tem Mazetapir, e a soja, o Mazetapir é um herbicida para emergente de soja também, né? Então, eu aumento aqui o período com atividade aeróbica, né? Ou seja, tenho chance de drenar durante todo o ano, e aí sim, e essa drenagem acontecer também durante o período de verão, o que vai auxiliar muito aí, pensando num sistema de transição entre arroz Clearfield para um não Clearfield, por exemplo. Então, além disso, com a entrada da soja vai nos permitir um outro aspecto que eu vou falar agora na sequência, que é muito importante, que é um outro aspecto que tangencia esse risco potencial dos imidazolinonas relacionadas à sua persistência no solo, né? Então, aqui das imidazolinonas que se usa, né, o Imazetapir, o Imazapic e o Imazapir, de novo, que eu falei, é um cenário único na América Latina, todos eles são herbicidas ácidos, né? Tem esse grupo funcional aqui, nessa posição, ou seja, nós temos aqui herbicidas que têm a sua atividade e o seu comportamento no ambiente dependente do pH. Então, quanto mais eu aumentar o pH do solo, mais eu vou dissociar esse herbicida, deixar ele com carga negativa e, portanto, disponibilizar. Isso é bem importante. Nós vamos ter um efeito de tornar o herbicida mais disponível em função do pH. Então, isso é bem característico, aqui é um trabalho do Kremer mostrando isso, né, que quanto mais eu elevo o pH, via de regra, acima de 6, né, eu tenho
a maior parte dessas moléculas na forma dissociada, né, ou seja, aqui o gráfico está apresentando moléculas associadas, né, então, o número de moléculas associadas tende a zero, ou, em outras palavras, eu tenho moléculas dissociadas que têm uma carga negativa e, portanto, estão mais disponíveis no ambiente, ou no solo, mais disponíveis para serem degradadas. Então, nós temos um efeito interessante de melhorar a questão do pH do solo e a disponibilidade desses herbicidas. Então, também esse outro trabalho mostra justamente isso, que a disponibilidade ela aumenta em função do pH, em solos mais neutros, a quantidade de mazetapir dissipada, que ao longo do tempo ela é bem maior. Tá? Então, é uma situação ganha-ganha quando a gente tem a introdução da cultura da soja que exige essa rotação. O problema potencial que a gente tem aqui, por exemplo, nas áreas gaúchas, é que, o último levantamento feito, pelo menos, é que boa parte das áreas, ou quase 80% das áreas, tem pH abaixo de 5,5, né? Pelo que eu consultei aqui, depois a gente pode discutir melhor na parte da discussão, com os colegas aí do INEA, esse é um cenário já melhor no Uruguai, onde predomina solos com pH acima de 5,5 a 6, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um potencial muito grande de melhorar essas áreas e certamente esses números devem ter melhorado, né? Já que são números um pouco desatualizados, digamos assim, mas é o último que a gente tem, com a introdução da cultura da soja, que exige essa correção, né, pelo menos para pH 6. Isso vai ter um efeito muito importante, porque corrigindo o pH, nós vamos reduzir o risco, né? Corrigindo e levando o pH pelo menos a 6, se reduz o risco pelo fato de disponibilizarmos melhor os herbicidas. Então, vou mostrar aqui alguns trabalhos que a gente fez combinando essas duas coisas, tá, pessoal? São trabalhos do Vinícius Gerg, que fez doutorado no nosso grupo, né? E aqui nós temos, basicamente, vou explicar rapidamente, aqui avaliando fitotoxicidade, numa área onde a gente fez correção do pH, o pH nessa área inicial era em torno de 5, então foi ter levado para 6, e uma outra área, parcela sem a correção do pH, e nessas duas situações nós fazíamos uma drenagem eficiente no inverno, tá? Essa é uma drenagem de inverno, sempre se cultivou arroz. Em outra parte da área nós não drenávamos, tá? E, pelo contrário, a gente manteve a irrigação durante o inverno. E aqui na drenagem eficiente, drenou-se da melhor forma possível, né? Durante o inverno. E aqui repete também sem correção de pH e drenagem. E a gente tem aqui, daí, efeitos em fitotoxicidade, tá? O que são essas safras após a aplicação de Imazapic? Então, nós tínhamos a primeira safra após a aplicação, e depois tínhamos parcelas que já fazia 2 safras que o herbicida tinha aplicado, e 3 safras, né? E olha, vejam vocês aqui, né, bem importante observar, né, que aonde que nós temos as maiores fitotoxicidades, especialmente naquele primeiro ano após a aplicação, nas áreas onde não se corrigiu o pH e também não se fez drenagem, que é onde eu estou apontando aqui, né. Comparativamente, não teve fito aonde a gente se fez a correção, olha, por exemplo, com a correção aqui, melhor dizendo, né, com correção e drenagem eficiente, vejam a diferença aqui, né, nós temos fitos bem pequenos, tem fitotoxicidade, mas ela é muitas vezes inferior àquela condição onde eu não drenei e não corrigi o pH, certo? E aqui também, tanto aos 14 quanto aos 28 dias. Então, demonstrando esse efeito importante aí de drenar no inverno e corrigir o pH do solo, e isso tem um potencial grande de minimizar o efeito de carryover. Aqui, nós, lembrando, aqui eram 3 materiais, né, que a gente está olhando, cada pontinho aqui é um material, existem diferenças varietais também, a gente já tem observado isso, né, 17, o 24 e o 26 aí, nesse caso. E aqui uma fotinho para mostrar justamente isso, uma área que o DC é drenagem e calagem, veja o desenvolvimento do arroz, comparado aqui com o inundado, ou seja, sem a drenagem e sem calagem, né?
enorme diferença no desenvolvimento dessas plantas 28 dias após a emergência, e praticamente aqui, claro, esse não foi melhor que a testemunha, não, ainda tinha fitotoxicidade, não está a testemunha aqui, mas reduziu-se muito, minimizou-se muito aquele efeito. Aqui nesse caso aqui da cultivar apresentada aí. Quando a gente olha a produtividade, tá? Então, aqui também o mesmo layout de trabalho, correção, sem correção, né? Vejam aqui, vamos destacar, por exemplo, que nessa área sem correção de pH e sem drenagem, a gente teve efeitos, inclusive, até o 3º ano, né? Em áreas que já tinha 3 anos de aplicação, comparado com as testemunhas, né? Que tiveram produtividade bem melhores, né? E aqui na primeira safra teve-se uma redução bastante grande dessa produtividade, comparada já onde se drena com pH, onde a gente tem efeitos bem menores, né, bem inferiores aqui. Nesse caso aqui, ainda assim se tem redução de produtividade, né, mas tem uns resultados aqui que a gente não consegue explicar completamente, né, comparado à testemunha, porque as testemunhas também não tem uma questão de manejo de herbicidas que diferencia um pouquinho, mas bem claro aqui, né, pessoal, que onde não se faz correção de pH, especialmente, já tem-se um baita efeito, né, ou simplesmente corrigir o pH, já temos um efeito interessante, importantíssimo para a redução desse efeito carryover. Um outro aspecto importante que nós temos trabalhado, então, além da questão de drenagem e calagem, a questão de manejar a irrigação durante o arroz, né, já que a gente viu lá que essa falta de aeração vai dificultar a degradação. Então, esse é um trabalho também de um aluno de mestrado, onde nós estudamos o comportamento quantificando aqui, né, os herbicidas lá do Kifix, o Imazapyr mais o Imazapic, ao longo do ciclo produtivo, quando se usou o manejo intermitente, ou seja, irrigava essa área, deixava baixar a irrigação, ou manejo com irrigação contínua, né? E se vê uma tendência aqui, né, que ao final do ciclo produtivo, nós chegamos em concentrações menores aqui, aonde se tinha manejo intermitente para as duas moléculas. Então, pegando esses dados, calculando a meia-vida, a gente chegou nessa situação que se reduziu muito a meia-vida do herbicida Imazapyr, que é a principal molécula, digamos, a que tem maior quantidade no herbicida Kifix, para o Imazapic a gente não conseguiu estimar, a partir daqueles dados, vocês dizem que tem um comportamento, né, de sobe e desce um pouco, isso é normal em trabalho de campo, mas a irrigação pode ser, sim, uma ferramenta importante para aumentar a dissipação desses herbicidas. Então, para transicionar diretamente do sistema Clearfield para cultivares não Clearfield, o produtor necessitará embasar sua decisão em informação. Isso é algo que a gente estamos trabalhando ainda, ou seja, e tem uma demanda grande, muitas vezes, dos produtores aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, de mandar uma análise de solo para um laboratório para quantificar o que tem naquela amostra, né? Nós estamos trabalhando, o trabalho do Vinícius, isso não é finalizado ainda, tem bastante coisa para avançar, mas tem uma questão importante aqui, que é afinar o método de quantificação, já que esses herbicidas, pequenas quantidades no solo já demonstram efeito, né, como a partir daqueles trabalhos que eu mostrei a produtividade, né, nós pegamos várias amostras de solo e correlacionamos essas concentrações com as produtividades que a gente obteve no trabalho, mostrando aqui que tem diferença entre as cultivares. Nós temos já essa informação, assim, que, por exemplo, o Iriga 424 é um material um pouco mais tolerante, né, a esses resíduos, comparado ao 17, que a gente colocou nesse estudo, ou mesmo 26, mas estamos tentando chegar aqui, né, a melhorar esse número aqui, porque vejam aqui, nesses trabalhos, aqui basicamente a informação que a gente tem, se tem resíduo na área, e aqui nós estamos somando os dois ativos, uma camada de 0 a 20, né, coletados, se tem resíduo, por esse método, nesse momento aqui, tem efeito, né, tem redução de produtividade.
de novo, estamos ajustando isso aqui um pouquinho mais com outros trabalhos que fizemos nessa safra e estamos finalizando ainda. Então, para a gente finalizar, pessoal, e ficarmos no tempo que foi proposto, não muito adiante disso, né, eu estou trazendo aqui uma figura que está no trabalho que eu trouxe lá no início da apresentação, que tenta sintetizar um pouquinho dessas informações, né, que a gente já tem, né. Estamos aqui olhando basicamente o que se pode fazer, sabe, desde o início, lá desde o cultivo de um arroz resistente, de um arroz Clearfield, né. Então aqui a gente sabe que a degradação ela é muito reduzida, né, durante o cultivo do arroz, por causa da irrigação. O que se pode fazer é tentar trabalhar a irrigação intermitente, né, porque vai favorecer essa atividade microbiológica. Claro que isso o produtor tem que experienciar na sua atividade, na sua área, né. Tem vários trabalhos que mostram economia de água, porque se capta a água da chuva, né. Também melhoria na redução de transporte de pesticidas para fora da lavoura, então o tema bem estudado e tem a possibilidade de, com esses politubos também, de se fazer com uma melhor eficiência, né, e menor custo. Então, é uma técnica que pode ser bem estudada e trabalhada pelo produtor. No pós-colheita, né, drenagem, a calagem e o preparo de solo são fundamentais, né, para minimizar e ajudar a dissipar esse herbicida. Então, já está bem caracterizado que esses manejos, pelo menos para elevar pH 6, fazendo calagem o quanto antes, treinando a área, mantendo bem drenado e preparando o solo, vão favorecer grandemente a dissipação. O outro aspecto também que está bem consolidado é a implantação de cultivos no inverno, né? E se eu faço boa drenagem, se eu tenho calagem, eu posso usar, por exemplo, o Azevém, que ele ajuda a promover a fitorremediação, né? Então, um aspecto importante também, que entra nesse pensar de sistema. E no verão, sabe, obviamente, a cultura da soja, ela é bem importante para minimizar, porque a gente pode trabalhar os herbicidas que eu vou usar no sistema Clearfield no ano anterior, focando, por exemplo, que eu gosto de falar, na entrada de Imazethapyr, seja via onde ou seja ele somente, né, que vai reduzir riscos aqui de carryover para a soja, né, e durante o verão a dissipação vai ser muito maior, né. E a entrada para uma cultivar não Clearfield aqui, ela tem que ser ainda melhor estudada e validada, especialmente essa questão da concentração no solo, certo? Com isso, eu agradeço imensamente a oportunidade, na lembrança do nosso nome, e deixo aqui a foto do nosso campus Capão do Leão, da Universidade Federal de Pelotas. Nós estamos aqui nesse prédio central, que é a Faculdade de Agronomia, Eliseu Maciel. Fica aí o nosso contato. Agradeço mais uma vez a Cláudia e toda a equipe do INEA pelo convite e pela oportunidade, e ficamos à disposição aí para a discussão que virá na sequência da atividade. Então, e desejamos a todos aí um bom evento.